Olá, boa tarde. Começa agora mais uma Opinião do Meio-Dia para toda Araras e também parte de nossa região. Hoje, recebendo no estúdio duas psicólogas, a gente vai estar falando aqui sobre um assunto muito importante, um assunto que infelizmente assola toda a população. E a gente vai falar aqui especificamente também dos jovens, que é o suicídio. Mas antes de apresentá-las aqui, vou falar sobre o Opinião Jornal de hoje, que tem como destaque aqui, se o Tony puder dar um zoom, corpo de ciclista atropelado na rodovia Anguera continua sem identificação. Isso aqui, inclusive, é uma solicitação da Polícia Civil, só o pessoal aí tá por dentro. Um rapaz foi atropelado no último sábado, né, na rodovia Anguera, e até agora ele segue aí, infelizmente, sem a identificação do corpo dele. Quem conhece pode estar ajudando a polícia, indo até lá, fazendo reconhecimento por meio de alguma foto, ou até mesmo pela bicicleta que estava com ele, uma bicicleta de cor amarela. Notícia ruim, já abrindo também o jornal. Hoje a gente está cheio de notícia triste. Mas, vamos lá. Tudo bem com vocês? Estou aqui, ao meu lado está a Elaine Reis, e do outro lado aqui, a Nayara dos Santos. Tudo bem com vocês? Já vieram aqui, né, no programa. Hoje faltou uma parceira aí, né? Faltou uma parceira, mas elas vieram dar o recado aqui. E o que importa é realmente o que elas vão falar, que é um tema muito pesado, né? Que é o suicídio, né? Eu gostaria até de abrir esse programa, que a gente vem durante essa semana falando muito sobre isso, principalmente sobre toda aquela história da baleia azul, né? Primeiramente, eu gostaria que vocês explicassem, até a Nayara pudesse falar pra gente o que é esse desafio da baleia azul, que é algo preocupante, que algumas pessoas estão tratando como chacota, inclusive nas redes sociais, mas é um negócio muito sério. E o que é esse desafio, Nayara? O desafio da baleia azul, ele surge na Rússia por volta do ano de 2015, que a gente vê os primeiros casos. Não é novidade. No Brasil, apresentando os primeiros indícios, né, porque ainda não foi comprovado, porque ainda tem investigações apurando isso, mas os indícios surgem esse ano. Na Rússia, já começa lá por volta de 2015 os primeiros indícios de jovens participando disso, né? Estima-se umas 120 a 150 mortes lá na Rússia devido ao jogo. Desde 2015. Desde 2015. No Brasil, a gente já percebe há cerca de 15 dias que teve um estouro, inclusive na mídia, de casos, né? Tanto tentativas, suicídios e hospitalizações ligadas ao jogo. Então, esse jogo, ele tem 50 fases, tá? Então, são 50 dias em que os jovens, eles têm que ter comportamentos que são de muitas vezes, autolesão, né? São comportamentos de risco que envolvem, por exemplo, assistir filme de terror, fazer automutilações em perna, nos braços, o desenho da própria baleia para identificar que ele está participando desse jogo, comportamentos de risco como subir em prédios, se colocar em locais muito altos, como pontes, né? Que a gente teve um caso em Bauru de um menino que estava numa ponte sentado, que ele ia pular. Então, isso tudo envolve o jogo. Então, são 50 dias. As fases entram todo dia às 4h20 da manhã. Tá, só para eu entender. A pessoa começa a fazer isso sabendo que envolve o suicídio? E mesmo assim continua? Sim. É isso mesmo? Às vezes eles entram por terem ouvido falar desse jogo, né? E eles querem muitas vezes compreender como acontece, porém, a partir do momento que entra crianças e adolescentes, eles dizem que não tem volta, né? Porque eles vão colocando regras todo dia às 4h20 da manhã. Eles quem? São os curadores. Por trás do jogo, nós temos os curadores. E, além de tudo, aí ontem surgiu uma notícia nova na mídia de que as vítimas que jogam, quando estão lá para a 22ª fase, eles se tornam curadores de outros grupos. Mas eles não deixam de cumprir as fases. Entendi. O fim do jogo é o suicídio. Mas nem todos chegam na última fase, porque eles podem acabar morrendo antes, né, devido a esses comportamentos de risco. Muitas vezes envolve o uso de bebida alcoólica,
Mas principalmente o que mais chama atenção são as fases de automutilação, porque elas são muito frequentes. É algo surpreendente. Vocês tiveram acesso são 50 testes, né? 50. O pessoal já tem acesso a isso aí. Eu ouvi alguma coisa do pessoal falando, ou só quem joga mesmo? Como é que tá? Acredito que as fases mudem, né? Elas sempre apresentam um padrão, mas elas podem mudar Não é um de padrão. contexto, Ah, entendi. dependendo do curador. Porém, elas seguem uma linha de pensamento, né, Elaine? E isso é feito pela internet? Isso, e tem muita gente colocando as 50 etapas de forma diferente na internet, né? Então a gente sabe que muitas das informações não são verídicas e o pessoal está aproveitando disso para conseguir... Uma mídia, um Isso, ibope. exatamente, para poder conseguir mais acessos em sites, mais visualização em vídeos. Mas Que coisa horrível, hein? Bem forte. Que coisa deprimente. As pessoas se aproveitando por causa disso. Gente, é um assunto extremamente sério. Não é brincadeira, não. E isso, não sei se já chegou em... que a gente não sabe dizer se já chegou na cidade, né? Porque é algo também que, entre as regras ali, é de não divulgar, né? Pelo que eu entendi. Porém, assim, né, acho que no trabalho com crianças e adolescentes, a gente já ouve que eles sabem, né? Ainda não foi visto, né, tendo índices de vítimas aqui na cidade. Não teve nenhuma né? ocorrência Ainda sobre não ainda. teve, não foi dado. Assim, tudo bem que aqui no Brasil, os primeiros indícios, eu disse 2 semanas, né? Vamos supor, 20 dias e tal. Pelas nossas contas, não chegaram até os 50 ainda, né? E isso pode acontecer. Agora, o que me chama muita atenção é de que hoje, quem entra, obviamente, com toda a mídia, tudo se falando sobre isso, já sabe que o destino é a morte, é o suicídio. E o porquê disso? Alguém já predestinado também Na verdade, ao cometer o suicídio? eles fazem como se fosse uma busca em redes sociais, né? Então eles veem uma pessoa que tem uma predisposição à depressão, até a questão da predisposição São ao feitos os comportamento convites, suicida. é isso. E o Isso. que a pessoa ganha com isso? Só pra eu estar por dentro. Absolutamente nada. Ela ganha ver o sofrimento do outro. Não tem um ganho. E o que sofre também não tem nenhuma expectativa de vencer alguma coisa, ter algum preço? A pessoa que entra no jogo, na verdade, se a gente parar para pensar na situação do suicídio como um todo, porque hoje ele está sendo um boom por causa do jogo, mas isso aí acontece desde sempre, Sim. principalmente com jovens, né? O que faz com que eles entrem nesse jogo mesmo sabendo que a última fase é o fim da vida? Provavelmente algum transtorno mental, algum transtorno de humor. Pode ser uma pessoa que já tem uma predisposição aí para depressão. Então, eles veem nesse jogo a única saída. Né? E aí, quando eles entram e se dão conta de onde eles vão chegar e o que vai acontecer, aí eles tentam sair. E quando eles tentam sair, eles são ameaçados pelo curador do jogo, pelas pessoas que estão responsáveis pelo jogo. Tá? O que faz com que leve a vulnerabilidade da pessoa. Tem alguma coisa a ver com questão de que alguém está dando atenção para essas pessoas que às vezes ficam um pouco esquecidas? Tem isso também que motiva a pessoa a entrar no jogo? Eles vão buscar o que eles precisam naquele momento, né? Por exemplo, se livrar daquela dor que ela está sentindo naquele momento. Por isso que ela acaba entrando no jogo. O que a gente alerta, né, pra gente não ficar só focado na questão do jogo e do suicídio é que, será que a gente está olhando para esses jovens com tanta sensibilidade quanto deveríamos? Né? Será que não existe ali um problema na relação familiar, um problema às vezes na escola, ou até com eles mesmos, algo que não está bom para eles? E talvez a gente não esteja percebendo isso neles, fazendo com que eles acabem buscando esse tipo de jogo. Exatamente, me corrijam, tá? Na hora, se eu estiver errado. Mas as pessoas estão com uma visão um pouco errada até do jogo, de que o jogo vai sair pegando qualquer criança, qualquer adolescente, e que, seu filho, pode estar, filho, não mexe. Não é bem assim também só isso, né? Tem essa pessoa que já está com esse problema e é predestinada a isso. Então, e aí foi o que você disse, você dando muita atenção ao jogo e esquecendo um pouco já daquela pessoa que tá ali desde sempre, das né? vítimas, né? Das dessa vítimas. situação. Eu estou correto nessa afirmação? Sim, todo mundo está dando ênfase num jogo que vai levar à morte de muitos jovens, principalmente jovens, só que a gente não está olhando assim, por que esse jovem está procurando?
Será que ele não está com algum transtorno psicológico, alguma coisa do tipo? Será que ele não está sofrendo bullying na escola, né? Que depois a gente até faz um link com a série do Netflix. Sim. Será que, de repente, alguma situação que para ele foi constrangedora faz com que ele não queira mais viver, não sinta vontade de viver? E, assim, eles têm mudanças de comportamento, né? Eles apresentam certas mudanças de comportamento. Quando a gente está próximo deles, a gente consegue perceber. Já está sendo feito um estudo sobre o suicídio mesmo, né, nesse tipo de caso, com adolescentes, a probabilidade maior, como está? Na verdade, existe sim, né, estatisticamente, né, pensando que a faixa etária onde as pessoas cometem mais suicídio é entre 15 e 39 anos. Tá? Ah, é? Sendo que no Brasil, a gente pegou bastante a questão do Brasil, são 32 casos por dia. Então, assim, 32 por dia. O jogo veio para causar, para a gente poder discutir suicídio. Né? Mas se a gente parar para pensar, já é um problema de saúde, né, de saúde pública, que a gente tem que dar um jeito de resolver. Sim. Se a gente deixar isso ir acontecendo, né, e olhar só para o jogo e não olhar para as vítimas do jogo, o que eles precisam para eles pararem de procurar, a tendência é aumentar o índice de suicídio. O jogo, ele é a ponta do iceberg, né? Isso. Então, quando a gente pensa no iceberg, tem muita mais Tem coisa muito mais gelo por baixo da água, né? Debaixo da água. Uhum. Então, o que está por debaixo da água dessas crianças e adolescentes e jovens que estão procurando esse jogo, né? Então, se eles buscam isso, provavelmente antes disso existir, já acontecia alguma coisa com eles. Acho que a gente vai ter diversos jogos. A gente teve o jogo aí da asfixia, né, que surgiu. Isso. Então, assim, a gente vai passar por diversos jogos. Mas aquele que a pessoa colocava outra na parede, assim? Isso. Mas aquele lá, acho que não tinha muito ligado ao suicídio, né? Era mais a molecada... Era comportamento de risco e teve caso de morte com esse jogo. Isso. Então, assim, a gente vai encontrar várias formas desses adolescentes se encontrarem nos grupos. Entendi. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso. O intervalo, o papo aqui tá bom. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a água doce, que representa apenas 1% de toda a água utilizável, está se tornando cada vez mais imprópria para o consumo humano, por causa da poluição. Em segundo, é preciso lembrar que desde a Revolução Industrial, o consumo de água vem aumentando muito. Com o aumento da população da Terra, a intensificação das atividades industriais, a prática da agricultura extensiva e o fenômeno da urbanização. Finalmente, da conjunção desses fatores, surgiu o fato mais grave, a poluição, que desde então vem num ritmo crescente, contaminando as águas fluviais e reduzindo sua disponibilidade. A humanidade tomou um susto quando constatou esse fato. E mesmo diante desse quadro desfavorável, continuam a persistir práticas como o desperdício. O homem continua utilizando mal a água que tem. Nossa, mas então não tem jeito? Tem sim. Mas não é muito fácil. É preciso, em primeiro lugar, que a população da Terra se conscientize da necessidade de utilizar bem a água de que dispomos. Iniciativas nesse sentido já estão acontecendo, inclusive por meio da cobrança pelo uso da água dos rios, como aqui no Brasil. Mas o maior problema refere-se à pobreza, que está relacionada com a falta de saneamento, principal causa da poluição. Voltamos com a opinião do meio-dia, recebendo aqui no estúdio hoje, ao meu lado aqui é a Elaine Reis e do outro lado a Nayara dos Santos. Elas são psicólogas, a gente está falando sobre um caso aqui, sobre casos de suicídio, sobre esse jogo da baleia azul, tudo mais. Você que tem essa curiosidade, alguma pergunta a respeito que elas possam ajudar aqui, pode estar ligando para o 3543-6400, passar a sua pergunta e, se possível, a gente vai estar fazendo aqui para a participação do telespectador também. Esse tema do suicídio, assim como a gente vem falando aqui,
sempre aconteceu, são 32 casos por dia no Brasil. No Brasil. Uhum. O Brasil ainda, pelo que eu vejo por aí tem um índice até abaixo de alguns países do mundo, né? Sim. Que tem uma média aí maior que a nossa. Mas é um problema mundial, né? E que vem afetando a todo mundo, inclusive ararenses, tá? Para quem não sabe, isso afeta ararenses também, é que os casos não são trazidos à mídia. Mas é muito preocupante, né? E a gente fica à mercê de algumas coisas. Esse jogo Baleia Azul, o que vocês aconselham aos pais, aos responsáveis, às pessoas, para tomarem cuidado, não só por conta do jogo, mas principalmente nessa atenção às pessoas que estão vulneráveis ao suicídio? Acho que só fazendo uma colocação sobre o ranking brasileiro, o Brasil se encontra em 8º país, né? Não é tão baixo, não. Eu achei que era... Ele perde apenas para a Índia e para a China. Né? A Índia? Índia e China, eles são os países que mais apresentam casos de suicídio. O Brasil, ele é 8º nesse ranking. Como é que você abriu esse parênteses? Dizem que tem a probabilidade de países mais frios, tal, isso aqui, pelo jeito, nem tanto, né? O que pesa mais? Pobreza. Vulnerabilidade social é bem... Né, o contato, o acesso a, por exemplo, saneamento básico, saúde, educação, isso pesa, né, quando a gente pensa em funções de suicídio. Entendi. Então, o frio é um negócio, é um mito aí que... Não, existe uma relação, né, de casos, por exemplo, pessoas que têm depressão em países mais frios, ou então agora no inverno, as pessoas, elas tendem a ser mais... Quem tem depressão já apresenta episódios depressivos, isso tem uma relação, né, então tem estudos que trazem isso mesmo. Entendi. Mas o Brasil, então, é o 8º, extremamente preocupante. Vocês sabem quantas pessoas morrem na China, vamos supor, que por dia? Vocês têm esse dado? Não, mas está em 2º lugar, assim, com índices muito altos. E até o ano passado, essa estatística, nosso país estava em 9º. Então, assim, há pouco tempo ele já foi para 8º. E não é nisso que a gente quer o Brasil, né? Não, de forma alguma. Meu Deus. De corrupção a gente é o primeiro, sabia? Infelizmente. Junto com, nos últimos dias também, acho que no último mês, né? Uma série do Netflix, vou falar o nome errado aqui, ou não, 13 Reasons Why, eu acho que deve ser isso, é um sotaque ararense, mas é uma série do Netflix que fala sobre suicídio, tá? Não estou dando um spoiler aqui não, assistam, muito boa, as pessoas vêm recomendando, eu estou para assistir, não consegui ainda, mas já me contaram alguma coisa a respeito, e é uma série que vem falando muito nas redes sociais, e agora pegou com esse gancho da baleia, né? Parece que traz em evidência. De certa forma, isso é bom, né? Então, a série, ela foi criada para, na verdade, orientar, né? A gente só não sabe até onde ela está sendo positiva. Porque se a gente parar para olhar para a série, né? A gente teve acesso a ela, assistimos todos os episódios e tal, para a gente ter a nossa visão sobre, entende-se que a parte positiva dela seria a procura pelos Centros de Valorização da Vida, o 141 do CVV, né? Que trabalha prevenção de suicídio e tudo mais. As ligações lá aumentaram, assim, consideravelmente. Tá? Então, isso é uma parte positiva. Outra coisa, talvez a questão da conscientização sobre a empatia, porque por se tratar de uma série que relata muito a questão do bullying, né, que faz com que a jovem, né, protagonista cometa suicídio no final, dá pra gente trabalhar essa questão do bullying, quanto isso é ruim e tal. Qual que é a nossa preocupação como psicólogos aí, né? Que público está assistindo essa série, né? Isso é uma realidade, hein? Porque séries normalmente já são, né, vistas de uma maneira muito por aquelas pessoas que eu costumo dizer isso, né? As pessoas têm o costume, né? Pessoas mais populares, que assistem novelas, né? Vamos supor. E aí vai indo pro pessoal. E as séries, né? Ela tá muito ligada àquela coisa, né? Eu assisto sozinho na minha casa, né? No Netflix de madrugada. Isso. E isso aí é um perigo, né? E não só isso, né? Como que tá a questão emocional dessa pessoa? Como tá o psicológico dela? Ela tá preparada para então, isso, né? Porque se você assistir uma série com esse conteúdo, né? Que a gente sabe que tem bastante cena de violência, de estupro, são cenas fortes. Você está preparado psicologicamente para assistir, isso é uma coisa. Você usar como espelho, né? Como que eu posso dizer assim?
você se encaixar na situação da protagonista é outra coisa, né? Outra situação totalmente diferente. E isso acontece muito com filmes e séries, né? Pessoas que se encaixam... Se identificam, né? Com games, né? Tem isso aí também. Tem muito. É perigo, realmente. E aí, se a gente pensar, né, em estudos feitos sobre suicídio, 90% dos estudos falam que as pessoas com algum tipo de transtorno mental, elas podem cometer o suicídio, né? Então, 90% dos casos de suicídio são pessoas com transtorno mental. Então, se 90% das pessoas têm um tipo de transtorno e vai para assistir essa série, será que essa pessoa não pode usar como um espelho, alguma coisa, né? Então, eu acho que a questão até dos próprios pais ficarem atentos ao que os jovens estão vendo na rede de forma geral, né? Em questão a séries, em questão a internet. É um negócio extremamente difícil, né, de fiscalizar. Sim. Hoje. Antigamente era mais fácil, né? No meu tempo que o computador ficava lá na sala, né? Todo mundo via o que estava tendo acesso. Estava tendo acesso, a internet era mais lenta. Mas hoje o celular está na mão da molecada aí de... E detalhe, né? Quem fornece um celular para um filho ainda muito novo, né? Ou um computador de alta tecnologia, está abrindo portas, né? Sim. Várias portas. E essa criança que vai optar por qual porta, né? Ou esse adolescente vai optar por qual O porta. celular é aquilo, né? A pessoa dorme com o celular, a pessoa só ela tá vendo. A gente linka já esse assunto, eu queria que vocês falassem sobre cybercrime. Qual que é a relação que tem também com isso aí, né? Isso. Quer falar sobre cybercrime? Pode ser. O cybercrime, então, o jogo da baleia azul, ele vai ser considerado um cybercrime, porque a gente tem os curadores que são aliciadores para tentativas, automutilação e o próprio suicídio. Essas e pessoas podem ser acusadas de Brasil. homicídios, né? De formação de quadrilha, sei lá. Estão tendo investigações já, né? E me parece que são investigações muito pesadas em cima para descobrir quem são esses curadores, né? E aí eles estão formando penas para esses curadores, porque até então no Brasil não se tinha casos, então começa a se ter e com muita frequência, né? Então a gente tem números altos de hospitalização de jovens automutilados devido ao jogo. Então, quando a gente faz referência, começa-se a investigação. E aí, provavelmente, esse curador pode se enquadrar em diversos crimes, né? Tudo vai depender de como ele agiu, né? E o cybercrime, ele vai muito além do Baleia Azul, né? Sim, nossa, tem um monte de coisa, né? Do bullying. Eu acho que até, voltando a falar da série, né? A série mostra isso, né? Sim. Que muitas coisas podem ser feitas ali pela internet. E hoje, eu lembro que eu assistia algumas filmes, né, de 10, 15 anos atrás, e aí os Estados Unidos têm sempre um foco muito grande para bullying, né? Eles são muito bons nisso. E tinha aquela história de uma foto que vai para todos os celulares e a escola inteira fica sabendo. E eu achava aquilo ali fora da realidade, mas hoje já não é, né? Não, tanto que a primeira situação de bullying da própria série mostra uma foto que vai passando para todos os jovens de uma escola. Aí começa, né? Essa foto, ela é o start da situação de bullying que acontece com a protagonista da série. Isso dentro do Brasil. E qualquer escola, viu? A gente não está falando de escola particular, que o pessoalzinho tem celular. Hoje todo mundo tem celular, tá? Hoje os celulares mais baratos aí também possuem essa tecnologia lá, os smartphones, para WhatsApp, Facebook, então que acaba sendo um grande... para propagar, né? Realmente coisas boas, mas infelizmente muito para coisas ruins também. Isso tem que ser visto de uma forma criminosa mesmo, né? Sem dúvida. Há tempos que era já para ver isso aí. Sem dúvida. Como é que está a justiça hoje com relação a esse tipo de coisa, com bullying, com motivação, né, ao suicídio? Você sabe mais ou menos daqui ponto que a gente tem acesso é que isso deve ser notificado, né? Muitas vezes a notificação vem do hospital que acolhe, né, a vítima de quem tentou ou quem se suicidou, e isso é levado para apuração, né? Quando a gente pensa nos crimes com, né, maior, como por exemplo o caso da baleia azul, isso tem que ser investigado. Então isso precisa ser levado na delegacia. Então se algum pai, professor, cuidador, tio, tia, primo, identifica que tem alguma coisa errada no comportamento dessas crianças e adolescentes, notifiquem a polícia.
tá? Mesmo que, né, pareça, não vai dar nada, né, vai ser só mais um caso dentre outros, notifique. A gente precisa, né, notificar para que a gente tenha números, para que a gente gere políticas para isso, para que a gente gere consequências para o que está acontecendo. Então, essa notificação é de extrema valia, é muito importante. Eu queria que... A gente está chegando aqui no final, até inclusive, daqui a pouco da nossa entrevista, mas eu queria que vocês falassem antes para a gente um pouco o sentimento de quem está vulnerável, de que tem o desejo de cometer o suicídio, normalmente é de que nada mais tem sentido. Estou correto? E tem sentido, obviamente, a gente está vendo de fora, é muito mais fácil, né? Do que quem está ali nesse momento, muitas vezes com depressão. Você falou sobre o telefonema, vira e mexe aparece no jornal também, alguma coisa, você está pensando em suicídio, liga e tal. E tem saída, né? Tem saída, e quem precisar de ajuda, porque às vezes as pessoas elas querem ajuda, mas elas não querem confiar em alguém que está à sua volta. Então, o CVV, por exemplo, são pessoas extremamente capacitadas para lidar com esse tipo de situação. CVV. O que é o CVV? É o Centro de Valorização da Vida. Né? Eles trabalham com o número 141, né, em vários estados do país. Aqui em Araras tem alguma coisa? Se ligar no 141, consegue também esse contato, e aí, através do contato, que eles vão orientar a pessoa da melhor forma possível. Entendi. Tá? O 141 é gratuito, né? É gratuito e é super válido. Tem os sites, a pessoa pode entrar em chat com eles para conversar ali na hora, tudo online. Então, entrando no site do CVV, tem vários ícones para a pessoa entrar, para ela conseguir falar naquele momento. O tempo todo vai ter alguém preparado ali para ouvir. cvv.com.br? .org. Mas joga no Google. É o primeiro que aparece. 141 também. Isso. Pra eu estar ligando. Gente, tem que buscar uma solução. Não a morte não é uma solução, não é a solução mais fácil para resolver alguma coisa, tá? A pessoa tem que ter essa atenção. Você que está nos assistindo, que infelizmente pode estar nessa situação, o CVV está aí, as meninas estão falando aqui, e a taxa que óbvio não deve ter não sei também, tem um estudo, mas tem muitas pessoas que acabam ligando lá, buscando essa ajuda, acabam até não só se livrando daquele suicídio momentâneo, mas da depressão também, né? Podem, com ajuda, né? O encaminhamento, Isso, né? os encaminhamentos, né? Que eles vão compreender o que a pessoa tem apresentado de uma forma muito particular e vão determinar, vão encaminhar, vão dizer para ela, você poderia seguir tal caminho. Porque muitas vezes ela não consegue ver nada além disso. Então, abre-se portas para ela, né? Então, o CVV auxilia nisso também. Tá? Então, é super importante entrar em contato sobre isso. Acho que uma coisa que é importante a gente deixar aqui são coisas que os pais ou professores precisam observar nessas crianças e adolescentes. Então, a mudança de comportamento, ela surge quando a gente pensa que eles estão jogando. Isolamento social, eles acabam dormindo mal porque eles têm que estar acordando todo dia muito cedo. Comportamento de risco, eles começam, por exemplo, a frequentar locais que eles não tinham costume de frequentar. Começam a usar roupa comprida, né, de manga comprida, calça, muitas vezes para esconder os cortes, né, das automutilações. Eles começam a não querer mais interagir. Então, é importante essa observação dos comportamentos. Essa questão aí da automutilação, as pessoas entendem que nem sempre é só pelo suicídio, mas sim pela dor, tem a ver isso também. Às vezes a pessoa ela tem uma dor interna, que só ela está sentindo, ela quer transferir aquela dor para algum local do corpo. E aí é onde ela acaba se automutilando. Isso. E pode ser em qualquer parte do corpo, né? E pode morrer, né? Na hora ali. Muitas vezes sozinho, corte mais profundo, né? Um corte é terrível. E, enfim, eu acho que uma comparação aqui ao tal da baleia azul aí, é o CVV que a gente vinha falando, né? Segue os passos do CVV lá, que vão estar sendo instruídos, você buscar ajuda, os 50 passos do CVV também, que eu acho que isso aí é uma solução, ou melhor, eu tenho certeza que é uma solução para você que está com esse problema, está com essa depressão, está com essa vontade de cometer o suicídio, que não realmente é a saída, né, meninas? Isso, com certeza. E eu acho que só para deixar para os pais, né,
para os pais e para as pessoas que são responsáveis por esses jovens. Quando a gente tem alguém do nosso lado por muito tempo, a gente consegue observar qualquer mudança de comportamento. Então, a gente não deve se privar de perguntar as coisas. Né? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Porque às vezes o pessoal acha que não deve incomodar aquele jovem que ele está no momento dele. Ou a puberdade, né? Sempre busca um motivo para que ele esteja daquela forma, né? Então, assim, perguntar, né? Tentar se sensibilizar com a situação, buscar informação sobre, saber quais são as redes sociais que o filho acessa, sabe? O que é quase básico, mas hoje com os pais tanto tempo fora de casa por causa do trabalho, a gente percebe que está acontecendo um distanciamento e que pode ser muito grave isso aí para o desenvolvimento dos jovens. Exatamente. A gente não está falando só de suicídio, né? A gente fala de uso de drogas e entre outras coisas. Essa atenção do pai é muito fundamental, né? Ser pai, ser mãe não é só dar o sustento, né? Pagar a escola, enfim. É toda uma questão de atenção até o amadurecimento dessa criança, até o desenvolvimento realmente do adolescente. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, meninas. É sempre um prazer recebê-las. Lembrando aqui, tem algum contato para quem quiser entrar em contato com vocês, falar um pouquinho mais sobre isso, tirar alguma dúvida? Nós temos as páginas, né, profissionais no Facebook. Tá Elaine Reis, psicóloga clínica, e Nayara dos Santos, psicóloga clínica. Então, Nayara, lembrando, Nayara com Y. Nayara com Y. Nayara com Y, dos Santos, né? E Elaine Reis. Isso. Não é dos Reis. Elaine Reis, psicóloga. No Facebook, isso? Facebook, a gente tem as páginas lá e o pessoal pode entrar em box. Tem os celulares da gente disponíveis nas páginas também para entrar em contato pelo WhatsApp. A gente está sempre à disposição no que puder ajudar. Show de bola, meninas. Muito obrigado pela presença aqui. A gente agradece. Obrigado também ao nosso telespectador que fique agora com a primeira edição do Telejornal Opinião da Cidade. Uma boa tarde a todos e até amanhã.